Antártica é o único continente sem mamíferos terrestres nativos, répteis ou anfíbios. É também o único continente sem vida vegetal significativa. No entanto, nesse continente, a vida ainda prospera. Não só isso, mas o gelo também preserva segredos, até mesmo aqueles que datam de 1 milhão de anos. Desde focas com sexto sentido até um pássaro monstruoso, aqui estão 20 coisas estranhas encontradas congeladas no gelo da Antártica. Número 1. Focas com sexto sentido. As focas são fofas e adoráveis. De fato, são até conhecidas como os cachorrinhos do oceano. Embora pareçam não ter um único pensamento por trás de seus olhos pretos redondos, os cientistas recentemente descobriram que elas são muito mais habilidosas do que pensávamos inicialmente. As focas de Weddell são uma das poucas espécies bem adaptadas às condições extremas do Polo Sul. Elas são capazes de mergulhar a profundidades de mais de 600 metros e podem prender a respiração por mais de 1 hora. Além de suas incríveis habilidades de caça, os pesquisadores notaram que essas focas têm uma habilidade incomum de encontrar os buracos de respiração de que precisam na superfície do gelo. Como exatamente elas detectam esses buracos, permaneceu um mistério até que uma pesquisa apoiada pela National Science Foundation sugeriu uma possível resposta. Parece que as focas de Weddell aprenderam a navegar usando seu sexto sentido. Bem, chamamos de sexto sentido, mas é mais como se elas tivessem evoluído para sentir o campo magnético da Terra. Basicamente, esses caras conseguiram seu próprio GPS. Quão legal é isso? Ser capaz de viajar de forma confiável de um buraco de respiração para outro é vital para a caça, afinal de contas. Talvez esse chamado sexto sentido fosse necessário para que as focas sobrevivessem em um ambiente tão competitivo. Número 2. Um viveiro submarino no Mar de Weddell. No início de 2022, cientistas explorando as profundezas do Mar de Weddell fizeram uma descoberta surpreendente. Eles encontraram uma imensa colônia de reprodução de peixes de gelo, uma colônia que se estende por uma área impressionante de 240 km², o que equivale ao tamanho da ilha de Malta. Este extenso viveiro continha cerca de 60 milhões de ninhos, cada um lar de um par de pais protetores e milhares de ovos em desenvolvimento. Cada ninho neste viveiro subaquático foi meticulosamente construído pelo peixe de gelo adulto. Eles limpavam um trecho circular no fundo do mar, com cerca de 75 centímetros de diâmetro, onde depositavam e guardavam seus ovos. Isso garantia um ambiente estável para sua prole, longe dos predadores e das correntes oceânicas que poderiam arrastar os ovos. Isso mostra o quão incríveis são os peixes de gelo. Por um lado, eles estão entre as criaturas que se adaptaram às águas geladas da Antártica, graças ao seu sangue transparente, desprovido de hemoglobina. Eles têm proteínas anticongelantes que impedem a formação de cristais de gelo dentro de seus corpos, permitindo que prosperem em temperaturas que seriam fatais para a maioria dos outros peixes. Com o Mar de Weddell sendo um dos últimos ecossistemas marinhos intocados do planeta, entender sua biodiversidade é crucial para desenvolver estratégias eficazes para protegê-lo. Número 3. Meteorito raro de 8 quilos. Em 2023, uma equipe internacional de pesquisadores descobriu 5 novos meteoritos, incluindo um dos maiores já encontrados no continente. Este meteorito de 8 quilos tinha o tamanho de um melão, mas significativamente mais pesado devido ao seu conteúdo metálico denso. Embora seu tamanho fosse notável, ele tinha uma composição bastante comum, condrito, que é o tipo mais comum de rocha espacial. Mesmo assim, sua descoberta é particularmente emocionante, porque meteoritos tão grandes são incrivelmente raros. Apenas cerca de 100 meteoritos de tamanho similar foram encontrados na Antártica, tornando essa descoberta uma adição significativa à nossa coleção de materiais extraterrestres. Se há algo abundante na Antártica, seriam meteoritos. Não é que haja mais deles na região, mas sim que os vastos campos de gelo branco fazem com que as rochas se destaquem mais. Além disso, o clima seco e frio do continente ajuda a preservar esses meteoritos por milhares de anos, fornecendo aos cientistas amostras em perfeito estado para estudo. O movimento constante das geleiras também pode reexpor meteoritos que estavam enterrados, tornando-os mais fáceis de encontrar na superfície. À medida que expedições contínuas são lançadas, talvez meteoritos maiores e mais raros sejam encontrados na região. Número 4. Anêmonas fantasma escavadoras. Em 2010,
Cientistas do projeto de perfuração geológica antártica fizeram uma descoberta surpreendente. Enquanto usavam um robô equipado com câmera para explorar sob a plataforma de gelo, encontraram milhares de pequenas anêmonas do mar escavadas na parte inferior do gelo, com seus tentáculos se projetando na água gelada como flores em um teto. Esta foi a primeira vez que anêmonas foram encontradas vivendo no gelo em si, em vez de no fundo do mar, que é seu habitat usual. As anêmonas fantasma escavadoras são pequenas, medindo menos de 2 centímetros de comprimento quando contraídas, mas se estendendo até 4 vezes seu tamanho quando relaxadas. Elas têm de 20 a 24 tentáculos, que usam para capturar plâncton e outras pequenas partículas flutuando na água. Essas anêmonas vivem de cabeça para baixo, aderindo ao gelo e criando buracos na parte inferior da plataforma de gelo, um comportamento anteriormente não observado em anêmonas. Os cientistas estão particularmente interessados em como essas criaturas mantêm seus buracos no gelo, do que se alimentam e como lidam com o frio extremo e a escuridão de seu ambiente. Até hoje, ainda não sabemos muito sobre como essas criaturas se adaptam e sobrevivem. Os pesquisadores estão planejando novas expedições para estudar essas anêmonas e outros organismos que vivem sob o gelo. Número 5. DNA de 1 milhão de anos. Em 2019, cientistas fizeram uma descoberta intrigante por completo acidente. Enquanto pesquisavam o fundo do mar, pesquisadores do Programa Internacional de Descoberta Oceânica no Mar da Escócia, ao norte da Antártica, acidentalmente coletaram amostras genéticas conhecidas como DNA antigo sedimentar, ou cetDNA, a até 178 metros abaixo do fundo do mar. Este cetDNA inclui material genético de diatomáceas, um tipo de fitoplâncton fundamental para as teias alimentares marinhas. Basicamente, essas amostras contêm DNA do passado, especificamente de 1 milhão de anos atrás. Até essa descoberta, o DNA antigo mais antigo conhecido era uma amostra de 650 mil anos, encontrada no permafrost ártico. E talvez, à medida que as temperaturas na região continuem a cair, encontraremos amostras de DNA ainda mais antigas. Número 6. Lula colossal. A lula colossal não é uma criatura mítica. Na verdade, pesquisadores têm se esforçado para rastreá-la. Este invertebrado maciço tem os maiores olhos de qualquer animal na Terra, medindo até 40 centímetros de diâmetro. No geral, ela mede até 14 metros, embora alguns afirmem que seja maior. As características mais distintivas da lula são os ganchos afiados em seus tentáculos, uma característica que a diferencia de seu parente, a lula gigante, que só tem ventosas com pequenos dentes. Esses ganchos são perfeitos para capturar e segurar presas grandes, como o peixe de dentes de Patagônia. Outro aspecto fascinante é o bico da lula, o maior de qualquer espécie de lula. Esse poderoso bico permite que a lula colossal rasgue grandes pedaços de suas presas, tornando-a uma predadora emboscada eficaz. E embora seja monstruosa, ela evita a superfície do oceano, preferindo prosperar em profundidades de até 2.200 metros. Por essa razão, raramente é vista por humanos. Seu habitat em águas profundas significa que ela encontra poucos predadores naturais, sendo os cachalotes um dos poucos capazes de caçá-la. Aqui vai um fato interessante. Vários cachalotes foram descobertos com cicatrizes feitas por lulas colossais. Apesar de ser um dos maiores predadores marinhos, muito sobre a lula colossal permanece um mistério. Os cientistas acreditam que é uma criatura solitária que depende da furtividade e da surpresa para capturar suas presas. No entanto, as observações diretas são escassas, tornando-a um dos habitantes mais enigmáticos do oceano. É por isso que, nos últimos anos, os pesquisadores têm lançado expedições apenas para aprender mais sobre essas criaturas fascinantes e enigmáticas. Infelizmente para nós, avistamentos delas continuam sendo raros. Número 7. Naufrágio do Endurance. Há mais de um século, os polos norte e sul eram vistos como territórios inexplorados, as últimas fronteiras. Todos estavam tentando explorar novos territórios e terras nas duas regiões geladas. Entre eles estava a equipe de Ernest Shackleton. Em 5 de dezembro de 1914, o Endurance zarpou para a ilha Geórgia do Sul, em direção ao continente antártico. O navio, projetado para suportar as duras condições polares, levava 28 homens, incluindo Shackleton, cientistas, e até um clandestino que se tornou parte da tripulação.
À medida que avançavam mais fundo no mar de Weddell, o gelo tornava-se cada vez mais espesso e traiçoeiro. Por mais que tentassem, o Endurance estava condenado. Em janeiro de 1915, ele ficou completamente preso no gelo. A tripulação fez esforços valentes para libertar o navio, usaram picaretas e serras para tentar quebrar o gelo, mas foi em vão. O Endurance estava firmemente preso pelo gelo, e à medida que o inverno antártico se instalava, a pressão começou a esmagar o navio. Por meses, a tripulação viveu a bordo do navio preso, suportando as condições adversas e esperando por um degelo que nunca veio. Em 27 de outubro de 1915, Shackleton tomou a difícil decisão de abandonar o navio, pois o gelo esmagava seu casco, fazendo-o afundar. Mais de um século após o naufrágio do navio, ele foi finalmente descoberto. Usando embarcações submersíveis e notas detalhadas do capitão do navio, Frank Worsley, pesquisadores a bordo do quebra-gelo sul-africano S.A. Agulhas II localizaram o local do naufrágio. Surpreendentemente, as águas frias da Antártica preservaram o navio de madeira em condições notáveis, com o nome do navio ainda visível na popa. A expedição para encontrar o Endurance foi um projeto de 10 milhões de dólares, financiado por um doador anônimo. Assim, hoje, o Endurance é um dos naufrágios mais significativos nas águas antárticas. Número 8. Icebergs misteriosos. Nas vastas extensões geladas da Antártica, um fenômeno peculiar intrigou cientistas e exploradores. Misteriosos icebergs verdes, também conhecidos como icebergs de Jade. Esses gigantes esmeralda destacam-se acentuadamente contra a paisagem típica de gelo branco e azul. Mas o que causa essa cor verde impressionante? Bem, por anos, a causa exata desses icebergs verdes permaneceu um mistério. Teorias iniciais sugeriam que a cor poderia vir de material orgânico ou organismos microscópicos presos no gelo. No entanto, a resposta era completamente diferente. Pesquisadores descobriram que o tom verde não é devido a material orgânico nem a organismos vivos. Em vez disso, é causado por óxidos de ferro. Óxidos de ferro, frequentemente encontrados na ferrugem, refletem luz vermelha e laranja, mas absorvem luz azul, resultando em uma cor verde vívida quando misturados com o gelo. Agora, a singularidade dos icebergs de Jade não termina com sua cor. Diferentemente de outros icebergs que simplesmente derretem em água, esses icebergs verdes liberam ferro no oceano, um nutriente vital para o fitoplâncton. Esses minúsculos organismos formam a base da teia alimentar marinha, sustentando uma vasta gama de vida marinha. Agora que sabemos sobre sua composição, percebemos o quão cruciais esses icebergs são para os ecossistemas do Polo Sul. Número 9. O uísque antártico. Em 2007, quase um século após a expedição Nimrod de Shackleton, em 1907, exploradores fizeram uma descoberta fascinante sob a base de Shackleton em Cape Royds. Eles desenterraram 5 caixotes enterrados no gelo. Esses caixotes não continham suprimentos normais. Em vez disso, 3 dos caixotes continham uísque, e não qualquer uísque, mas o raro uísque Highland Malt de McKinley's. Os outros 2 caixotes continham conhaque. Agora um rápido aviso. Enquanto beber álcool pode fazer você sentir que seu corpo está mais quente, o álcool é na verdade uma das principais causas de morte em casos de hipotermia urbana. Aquela sensação agradável de calor que você sente ao beber álcool não realmente impede você de sucumbir às temperaturas congelantes. É provável que essa caixa de uísque tenha sido destinada a ser uma bebida recreativa ou comemorativa para a equipe da expedição. Os caixotes foram meticulosamente escavados e transportados para a Nova Zelândia, onde conservadores cuidadosamente os descongelaram em um ambiente especialmente projetado. Dentro, encontraram 11 garrafas de uísque perfeitamente preservadas, ainda embrulhadas em seu papel e palha originais. O uísque foi submetido a uma análise minuciosa por especialistas da White Mackay e do Instituto de Pesquisa de Uísque Escocês. Eles recriaram a mistura centenária, dando aos entusiastas do uísque um sabor da história. A recriação, chamada McKinley's Rare Old Highland Malt Whisky, tornou-se uma sensação e até viu uma segunda edição chamada The Journey, lançada mais tarde devido à sua popularidade. Número 10. Bolo de frutas antártico. Além do whisky, você sabia que há um bolo de frutas no Polo Sul? No entanto, não é algo que uma pessoa possa consumir. Bem,
Acho que alguém pode experimentar se for corajoso o suficiente. Afinal, este bolo de frutas remonta ao início do século passado. Em 2017, conservadores do Antarctic Heritage Trust descobriram esse artefato improvável em uma cabana em Cape Adare. O bolo de frutas foi encontrado em uma lata enferrujada, embrulhado em papel encerado. Parecia e cheirava comestível, mas nenhum dos pesquisadores se arriscou a prová-lo. Não acho que alguém o faria. O frio extremo da Antártica agiu como um freezer natural, preservando esse alimento rico em gordura e açúcar, que provavelmente foi destinado a fornecer calorias muito necessárias e conforto para Scott e sua equipe durante sua árdua jornada. Tragicamente, embora este bolo de frutas tenha sido preservado na cabana, a equipe que deixou esse deleite para trás enfrentou um destino amargo. Falando em bolo de frutas, alguém conhece pessoas que realmente gostam desse alimento? Parece-me que esses bolos são feitos apenas para serem dados como presentes sazonais. Alguém realmente deseja esses bolos? Deixe-me saber nos comentários. Número 11. Caranguejo Yeti. Essa criatura bizarra é conhecida como caranguejo Yeti e é uma das espécies de caranguejo mais peculiares do mundo. É a única espécie com cerdas longas como cabelo. Esses caranguejos vivem no ambiente extremo das fontes hidrotermais, onde a água superaquecida, rica em minerais, jorra do fundo do mar. Essas fontes estão localizadas na dorsal de Escócia Oriental, no Oceano Austral, uma região que de outra forma é incrivelmente fria. Veja, enquanto as águas nessa região estão próximas de congelar, essas fontes têm temperaturas escaldantes que podem ultrapassar os 400 graus Celsius, criando um ecossistema único que sustenta formas de vida encontradas em nenhum outro lugar na Terra. É aí que entram os caranguejos Yeti. Além deles, outro organismo que de alguma forma consegue prosperar nesse ambiente é a bactéria. Esses micro-organismos prosperam nas cerdas dos caranguejos. Os caranguejos deixam que eles cresçam e depois os comem. Basicamente, esses caranguejos têm suas próprias mini-fazendas em suas garras. As bactérias prosperam nos minerais encontrados nas águas das fontes hidrotermais, convertendo-os em nutrientes através de um processo chamado quimiossíntese. Essa relação simbiótica permite que o caranguejo Yeti se sustente em um ambiente onde fontes de alimento tradicionais são escassas. Caranguejos Yeti vivem em colônias densamente povoadas ao redor dessas fontes, às vezes com mais de 700 indivíduos por metro quadrado. Confie em mim, embora sejam inofensivos para os humanos, você não gostaria de ver como eles se amontoam nas águas geladas. Número 12. O caixa eletrônico mais solitário do mundo. Não sei você, mas só descobri recentemente que existe um caixa eletrônico na Antártica. Sim, você ouviu direito. A Antártica oficialmente não tem cidadãos. Afinal, a Antártica não tem cidadania nem governo. Mas, dependendo da estação, a Antártica recebe entre 1.000 e 5.000 pessoas anualmente. Este caixa eletrônico está localizado na estação McMurdo, o maior centro de pesquisa da Antártica. A máquina é operada pelo Wells Fargo e distribui dólares americanos. Dos milhares de visitantes, a estação McMurdo atende cerca de 200 pessoas durante os rigorosos meses de inverno. É quando este caixa eletrônico solitário é útil para cientistas e pessoal de apoio, que podem precisar de algum dinheiro para a pequena loja, correio ou bar da estação. O caixa eletrônico não está apenas lá de guarda. Devido às condições extremas e ao isolamento, manter e atualizar a máquina não é uma tarefa fácil. A cada 2 anos, técnicos são enviados para realizar manutenção e atualizações na máquina. Esses técnicos passam por rigorosas avaliações psicológicas e físicas, para garantir que podem lidar com o isolamento e o ambiente severo, caso fiquem presos devido ao clima imprevisível. Mas e se o caixa eletrônico quebrar entre essas visitas? A equipe da estação McMurdo é treinada para lidar com reparos básicos. Além disso, há um segundo caixa eletrônico no local que pode ser usado para peças de reposição, se necessário. Bem, acho que é verdade que o dinheiro faz o mundo girar, mesmo nos lugares mais isolados da Terra. O dinheiro ainda ajudará você a sobreviver. Número 13. Minhocas gigantes. Você tem medo de criaturas rastejantes? Qualquer coisa que tenha mais de 4 patas? Você pode pensar que estará seguro dessas criaturas na paisagem árida da Antártica, mas infelizmente também há criaturas assustadoras no Polo Sul. Conheça a Eulagisca giganteia, ou o verme escamoso antártico.
Essa criatura pode crescer até 30 centímetros de comprimento, com um corpo segmentado. Além do tamanho, suas escamas iridescentes o tornam distinto de outras espécies. Essas escamas proporcionam proteção e camuflagem contra o leito rochoso do mar. Seu corpo é alongado e flexível, permitindo que ele navegue através de fendas e rachaduras no terreno subaquático. Mas a característica mais marcante é sua cabeça, equipada com mandíbulas poderosas e uma boca cheia de dentes afiados. Realmente uma criatura de pesadelo. Esse verme é uma das poucas criaturas que cresceram para resistir ao clima frio da Antártica, graças à sua estrutura muscular forte que o impede de ser levado por correntes submarinas poderosas. Ele pode caçar nas águas rochosas e sobreviver. Número 14. El San Telmo. Era 1819 e o navio de guerra espanhol San Telmo enfrentava as ondas rugentes da passagem de Drake com uma tripulação de 64 homens. O navio estava determinado a chegar às Américas para reforçar as colônias espanholas. O San Telmo era uma embarcação formidável, mas nem mesmo ela era páreo para as tempestades antárticas impiedosas. Em setembro de 1819, ela foi vista pela última vez lutando contra um poderoso ciclone perto das ilhas Shetland do Sul, uma região traiçoeira na borda da Antártica. Pouco depois, o San Telmo desapareceu, engolido pelas profundezas geladas, seu destino um mistério por mais de um século. Não foi até 1960 que os restos do San Telmo foram encontrados. Alguns vestígios do naufrágio foram descobertos na ilha Livingston, nas ilhas Shetland do Sul. Entre os destroços, havia sinais que apontavam para o San Telmo. No entanto, se os destroços realmente pertencem ao San Telmo ou não, ainda é uma questão. Se encontrado, o naufrágio deste navio de guerra espanhol seria o mais antigo conhecido nas águas antárticas, mas também possivelmente marcaria a primeira presença registrada de humanos no continente antártico. Se a tripulação conseguiu alcançar a Terra antes de perecer, eles teriam sido os primeiros humanos a pisar na Antártica, antecedendo desembarques oficiais registrados por vários anos. Infelizmente para nós, apesar das buscas extensivas, nenhum vestígio deste naufrágio foi encontrado. Número 15. Colônia de pinguins mumificados. Em 2016, cientistas na Península Longa, na Antártica Oriental, depararam-se com uma visão arrepiante. Centenas de pinguins de Adélia mumificados preservados no gelo. Os pesquisadores rapidamente perceberam que uma colônia inteira havia sido exterminada, mas a questão era a razão por trás dessa morte em massa. Os pesquisadores concluíram que os pinguins na região pereceram durante dois eventos significativos, um ocorrido há cerca de 750 anos e outro há cerca de 200 anos. Esses períodos foram marcados por chuvas e nevascas excepcionalmente pesadas. Enquanto os pinguins adultos poderiam ter sobrevivido facilmente a essas circunstâncias, os filhotes com penas penugentas eram altamente suscetíveis à hipotermia em condições excessivamente úmidas. Se expostos a muita umidade, eles lutavam para se manter aquecidos e acabavam morrendo. A datação por radiocarbono dos restos mumificados mostrou que o local havia sido um terreno de reprodução para pinguins ao longo de milênios, usado intermitentemente, com a última ocupação significativa terminando há cerca de 800 anos, provavelmente devido ao início da pequena idade do gelo. Número 16. Ossos chilenos na ilha Livingston. A ilha Livingston é uma ilha antártica no Oceano Austral, parte do arquipélago das Shetlands do Sul. Agora não há nada particularmente notável sobre esta ilha, mas na década de 1980, um crânio e um fêmur foram descobertos em sua praia. Os ossos foram identificados como pertencentes a uma jovem indígena do Chile. Isso deixou os pesquisadores bastante perplexos. Afinal, como os ossos de uma jovem indígena acabaram em um local tão inóspito em primeiro lugar? A resposta, ao que parece, era bastante simples. No século XIX, caçadores de focas de diferentes partes do mundo, incluindo a América do Sul, frequentavam a Península Antártica e as ilhas circundantes para o lucrativo comércio de peles de foca. Acredita-se que os ossos possam estar ligados a essas primeiras viagens. No entanto, as circunstâncias exatas da presença e morte da jovem na ilha Livingston permanecem obscuras. Dadas as condições adversas e o equipamento rudimentar disponível na época, a sobrevivência era extremamente desafiadora. Muitos caçadores de focas enfrentaram frio extremo, suprimentos alimentares escassos e a ameaça constante de ficarem presos no gelo.
É possível que a jovem tenha simplesmente perecido durante a expedição. Número 17. Túneis tão altos quanto a Torre Eiffel. Em 2014, pesquisadores de universidades do Reino Unido e do British Antarctic Survey fizeram uma descoberta surpreendente sob a plataforma de gelo Filchner-Ronne, na Antártica Ocidental. Usando radar montado em aviões e fotos de satélite, eles descobriram esses túneis maciços que se estendem até 250 metros de altura. Para referência, a Torre Eiffel tem cerca de 300 metros de altura. Os pesquisadores descobriram que há água fluindo sob o gelo, criando esses vastos canais. Antes da descoberta desses túneis de gelo, os pesquisadores pensavam que a água proveniente do derretimento do gelo, ou água de derretimento, fluía uniformemente. No entanto, descobriu-se que a água se move em canais concentrados, semelhantes a rios sob o gelo. Essa nova compreensão muda como pensamos sobre o derretimento do gelo e seu impacto em nossos oceanos. Número 18. Besouro congelado antigo. Embora essa massa possa parecer nada, esse aglomerado congelado é na verdade um dos fósseis mais antigos encontrados na Antártica. Esses restos preservados pertencem ao besouro da tundra antártica de Ball, um ser que viveu no período Mioceno Médio, cerca de 14 a 20 milhões de anos atrás. Novamente, milhões de anos atrás, a Antártica era um lugar diferente, repleto de vida. O besouro fossilizado foi encontrado na região da geleira Beardmore. Embora hoje seja desolada, o besouro foi encontrado aninhado entre os remanescentes de árvores de faia do sul, ranúnculos e musgos, plantas que prosperavam às margens de riachos antigos. Isso mostra o quanto a região floresceu milhões de anos atrás. Número 19. Negativos congelados centenários. Uma das coisas mais notáveis já encontradas na Antártica é uma caixa contendo negativos fotográficos preservados em um bloco de gelo por mais de um século. Esses negativos são agora conhecidos como uma das maiores descobertas no Polo Sul. Os negativos foram descobertos pelo Antarctic Heritage Trust, da Nova Zelândia, em uma cabana de expedição do capitão Robert Falcon Scott. Infelizmente, os negativos contam uma história bastante sombria. As fotos foram capturadas durante a expedição do Mar de Ross de Ernest Shackleton, em 1912, na tentativa de se tornarem os primeiros homens a alcançar o Polo Sul. Infelizmente, eles falharam em seu objetivo. O grupo de exploradores ficou preso na Antártica depois que seu navio, o Aurora, foi arrastado para o mar durante uma tempestade. Com suprimentos limitados e sem meios de comunicação, os 10 homens suportaram quase 2 anos de isolamento. Entre eles estava o fotógrafo da equipe, Arnold Patrick Spencer Smith, que tragicamente faleceu. Tudo o que ele pôde deixar para trás foram os negativos que ficaram esquecidos na cabana até serem redescobertos 100 anos depois. A preservação dos negativos é bastante surpreendente. Os negativos eram feitos de filme de nitrato de celulose, um material propenso à degradação. No entanto, as condições geladas da Antártica os preservaram de forma notável, permitindo que sobrevivessem intactos por um século. Número 20. O primeiro filme além do muro de gelo da Antártica. O mundo está em constante mudança, e com o gelo no Polo Sul derretendo lentamente, os pesquisadores tiveram a chance de capturar esta foto. Inicialmente não havia nada particularmente notável na foto, mas quando foi ampliada, havia algo na vasta paisagem que se destacava. Uma criatura que parecia estar caminhando no gelo com 4 membros e uma cauda. Um réptil, um anfíbio ou uma espécie desconhecida. Mas como? Não há nenhuma criatura conhecida que se assemelhe remotamente ao animal capturado nesta foto. Poderia ser uma criatura ainda não identificada? Isso é uma pedra que nossas mentes estão interpretando como um animal? O que você acha? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 21. Pássaro monstruoso. Nos céus mais quentes da Antártica, pássaros gigantes com envergaduras de até 6 metros uma vez dominaram o que agora é uma extensão gelada. Essas criaturas aviárias eram conhecidas como pelagornis, um dos maiores pássaros voadores que já cruzaram nossos céus. Só conhecemos sua existência devido a fósseis descobertos na década de 1980 na ilha Seymour, perto da Península Antártica. Essas criaturas são como os pássaros que vemos hoje, exceto que são muito mais monstruosos. Veja, além de seu tamanho maciço, esses pássaros também tinham bicos dentados. No entanto, eles não têm dentes reais. Em vez disso,
O que tem é chamado de pseudodentes. Eles eram cobertos de queratina, o mesmo material encontrado em unhas humanas e chifres de animais, e ajudavam esses pássaros a capturar presas escorregadias, como peixes e lulas, do oceano enquanto planavam por potencialmente semanas a fio. Esses magníficos pássaros surgiram logo após o evento de extinção em massa, que dizimou os dinossauros há cerca de 65 milhões de anos, com fósseis de 50 milhões de anos revelando que esses gigantes surgiram justo quando a vida estava se recuperando após o desaparecimento dos dinossauros. Imagine o quão diferente seria o ecossistema antártico se esses pássaros nunca tivessem sido extintos. Qual dessas descobertas você acha mais curiosa? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Além disso, confira outras coisas legais aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!